Capítulo 2 Desenhos de Sangue Parte 1 A tragédia não havia terminado com Sophie. Ela estava apenas se expandindo, rastejando para fora das margens do lago e infiltrando-se nas tubulações da cidade. Naquela tarde, o silêncio da residência dos Carlton era interrompido apenas pelo som rítmico e doméstico de uma torneira aberta. Will Carlton, o irmão que carregava nos olhos o peso de ter sobrevivido a Sophie, estava na cozinha. O ambiente deveria ser um refúgio, mas a atmosfera mudou subitamente. O som da água batendo no metal da pia tornou-se mais profundo, mais denso. O ataque a Will Carlton começou quando o ralo pareceu expelir em vez de sugar. A pia da cozinha, antes um objeto doméstico comum, transformou-se no epicentro de um pesadelo hidrológico. A água começou a transbordar pelas bordas de porcelana, mas não era a torrente límpida e tratada que se esperaria da rede municipal de Lake Manitou. O líquido que jorrava com uma pressão anormal era turvo, tingido por um tom marrom acinzentado, carregado de partículas de matéria orgânica em decomposição, pequenos fragmentos de lodo e restos de vegetação aquática apodrecida. Instantaneamente, um cheiro pútrido inundou o recinto. Era o odor pesado e sufocante de um pântano estagnado, uma mistura de terra molhada, peixe morto e segredos enterrados por décadas sob o lodo. Will, em um reflexo de puro pânico, avançou contra a pia. Seus pés escorregavam no chão que se tornava rapidamente uma poça de detritos. Ele esticou a mão trêmula para fechar a torneira, mas ao tocar o registro de metal soltou um arquejo de dor. O metal não estava apenas frio, estava gelado de uma forma sobrenatural, como se estivesse sido forjado no coração de um iceberg ou estivesse em contato direto com o toque de um cadáver deixado no fundo de um lago gelado. O frio queimava sua pele, paralisando seus dedos e impedindo qualquer tentativa de interromper o fluxo. De repente, a física do mundo real pareceu dobrar-se diante de uma vontade maligna. A água não apenas transbordou, ela se ergueu do ralo e da cuba em uma coluna vertical impossível, desafiando a gravidade. O líquido moldou-se no ar como uma serpente vítrea e translúcida, movendo-se com uma agilidade predatória e uma vontade própria que exalava malevolência. Will recuou, tropeçando nos próprios calcanhares, mas a entidade aquática foi mais rápida. Antes que o primeiro grito de socorro pudesse romper sua garganta, a força invisível agiu. Mãos que não podiam ser vistas, mas cujos dedos gélidos eram sentidos com uma nitidez aterrorizante, fecharam-se como tornos em volta de seu pescoço. A pressão era esmagadora, bloqueando sua traqueia e forçando sua cabeça para baixo, em direção ao abismo de poucos centímetros da pia cheia. O que se seguiu foi uma sinfonia de horror doméstico. O som era abafado e terrível, o borbulhar desesperado e rítmico de um homem lutando por cada átomo de oxigênio em uma batalha perdida contra um palmo de água estagnada. Will debatia-se freneticamente, seus braços golpeavam o balcão, derrubando pratos que se estilhaçavam no chão com estalos agudos, enquanto suas pernas chutavam o ar e os armários de madeira. A estrutura da cozinha parecia gemer em simpatia. As portas dos armários tremiam violentamente nas dobradiças, sacudidas pela energia cinética daquela luta desigual e pela presença opressora que ocupava o espaço. A resistência de Will, embora intensa, foi curta. O pânico nos seus olhos, submersos naquela água lodosa, deu lugar a uma névoa de inconsciência, enquanto seus pulmões se enchiam do líquido amargo do lago. Seus dedos, que antes arranhavam o metal da pia em busca de apoio, começaram a relaxar, perdendo a força até que os espasmos cessassem por completo. O corpo de Will amoleceu, tornando-se um peso morto pendurado sobre a bancada. Tão rápido quanto a violência começara, a calmaria retornou com uma crueldade silenciosa. A água, tendo cumprido seu propósito letal e reivindicado mais uma vida para o fundo de Manitou, recuou. O líquido turvo e os detritos orgânicos foram sugados pelo ralo com um som de sorvo faminto, desaparecendo nas tubulações como se nunca tivessem saído de lá.
O que restou foi o silêncio absoluto, interrompido apenas pelo gotejar ocasional da torneira agora inofensiva. No chão da cozinha, estranhamente seca para a magnitude do transbordamento, jazia o cadáver do jovem, uma vítima solitária de uma força que as leis da ciência não podiam explicar. Quando Sam e Dean chegaram ao local, a polícia já havia isolado a área, mas o distintivo de agentes federais ainda lhes garantia acesso. Ao entrarem na cozinha, foram atingidos pelo contraste. Não havia sinais de luta corporal, nenhuma entrada forçada. No entanto, ao se ajoelharem ao lado do corpo, eles notaram um rastro de lama. Um resíduo fino de lodo negro contornava a borda da pia e manchava a gola da camisa de Will. "Dean, olha isso", Sam sussurrou, apontando para uma poça de água que se recusava a secar sob o balcão. "O legista vai dizer que ele se afogou, mas não há água suficiente nesta sala para afogar um gato, quanto mais um homem adulto." Dean passou o dedo pela substância viscosa e o levou ao nariz, sentindo o cheiro pungente de água estagnada e algas podres. "É o lago, Sam. De alguma forma, o lago veio até ele. Isso não é apenas um espírito preso a um local. É algo que controla o elemento. A impossibilidade física desse afogamento em terra firme é a nossa assinatura sobrenatural." Eles trocaram um olhar sombrio. As regras haviam mudado. Ninguém em Lake Manitou estava seguro, nem mesmo atrás de portas trancadas. A notícia da morte de Will Carlton espalhou-se como um incêndio, atingindo a casa do xerife com a força de uma marreta. O pânico de Andrea era agora uma criatura viva. Ela estava na varanda quando os irmãos chegaram, seus olhos saltando de Sam para Dean com uma mistura de medo e acusação. A tensão em sua família era quase elétrica. Seu pai, o xerife devoto e protetor, tentava manter a ordem, mas Andrea podia sentir o cheiro do medo nele também. "Vocês disseram que estavam aqui para ajudar, e agora outro Carlton está morto. O que está acontecendo com esta cidade?" Dean tentou se aproximar, mas ela recuou. Lucas estava lá dentro, e Andrea podia sentir, com o instinto de uma mãe, que o filho era o próximo na lista de algo que ela não conseguia ver. A atmosfera na casa era de um cerco iminente. Cada vez que uma torneira pingava ou que a mangueira do jardim era acionada, Andrea saltava. O pressentimento de que eles eram os próximos alvos não era apenas paranoia, era uma conclusão lógica baseada no terror que Lucas desenhava em suas folhas de papel. Precisando de uma pista sólida, Sam voltou aos seus apontamentos da biblioteca e aos desenhos de Lucas. Foi então que surgiu a conexão com Peter Sweeney. Em um recorte de jornal de 30 anos atrás, Sam encontrou um obituário pequeno, quase escondido. Um menino que desaparecera sem deixar rastros, exatamente no mesmo ano em que as primeiras mortes estranhas começaram. O nome Peter parecia ressoar com uma frequência sinistra. "Dean, escuta isso", Sam disse lendo o relatório enquanto caminhavam para o Impala. "Peter Sweeney desapareceu em 1970. Ele era vizinho de Bill Carlton e do xerife. Eles eram todos crianças na mesma época. Se este é o espírito vingativo, ele é o ponto de origem." A busca pelo paradeiro da família de Peter os levou à periferia da cidade, onde as árvores eram mais cerradas e a luz do sol parecia ter dificuldade em tocar o solo. Eles pararam diante de uma estrutura que mal poderia ser chamada de lar. Era a Casa das Lembranças Mortas. A residência da Sra. Sweeney era uma relíquia de dor preservada em madeira podre. Ao baterem na porta, o som ecoou como se a casa estivesse oca. Quando a Sra. Sweeney abriu, os irmãos foram recebidos por uma mulher que parecia ser feita de cinzas. Ela vivia em uma casa parada no tempo, onde o cheiro de poeira sufocante lutava contra o aroma de chá velho e arrependimento. As cortinas estavam fechadas, mantendo o mundo exterior à distância. "Nós queremos falar sobre o Peter", disse Sam com a voz o mais suave que conseguiu projetar. A mulher os deixou entrar sem dizer uma palavra. O interior da casa era um santuário para o filho perdido. Havia fotos de um menino sorridente em cada superfície, mas as molduras estavam cobertas por uma camada de pó que ninguém ousava limpar. O silêncio ali era diferente do silêncio do lago. Era um silêncio de espera.
Ele nunca voltou para casa, a Sra. Sweeney disse, sua voz soando como o roçar de papel seco. 35 anos e eu ainda ouço o som da bicicleta dele no cascalho às vezes, mas a água nunca devolve o que leva. Dean observou um pequeno soldado de chumbo sobre uma mesa de canto, sentindo uma pontada de reconhecimento. Era o tipo de brinquedo que uma criança amaria. Enquanto Sam fazia perguntas sobre os amigos de Peter na infância, Dean notou que a mulher evitava mencionar o xerife ou Bill Carlton. O arrependimento que emanava dela era tão denso que quase dificultava a respiração. Eles estavam em um lugar onde o tempo havia morrido no dia em que Peter Sweeney desapareceu. E o espírito do menino, agora uma entidade de puro ódio líquida, parecia ser o único elo que ainda conectava aquela mulher ao mundo dos vivos. Precisamos descobrir o que aconteceu naquele lago há 30 anos, Dean sussurrou para Sam enquanto se preparavam para sair. Porque o Peter não está apenas descansando no fundo, ele está subindo pelas paredes. Ao fecharem a porta da casa Sweeney, o som do trinco ecoou como o fechamento de um caixão. O mistério estava se desvendando, mas o preço para revelá-lo estava sendo escrito em sangue e água. Capítulo 2. Desenhos de sangue. Parte 2. O crepúsculo em Lake Manitou trazia consigo uma névoa rasteira que parecia emanar diretamente das profundezas do lago, subindo pelas encostas como dedos fantasmagóricos em busca de algo para segurar. Dentro da casa da Sra. Sweeney, a atmosfera era tão densa que Sam e Dean sentiam o peso de cada palavra proferida. Eles estavam cercados por uma vida que parou no tempo, um museu de dor dedicado a uma criança que nunca teve a chance de crescer. O momento crucial da investigação se materializou quando Sam, movendo-se com uma cautela quase reverencial para não perturbar a densa camada de poeira que repousava sobre as relíquias esquecidas, aproximou-se de uma estante de carvalho escuro. Ali, entre troféus de participação oxidados e cartões escolares amarelados pelo tempo, estava a revelação da foto. Era um retrato em preto e branco, levemente desbotado nas bordas pela umidade, mas com uma nitidez perturbadora no centro. 3 garotos sorriam para a câmera com uma inocência vibrante, os braços entrelaçados sobre os ombros uns dos outros, posicionados à beira do que parecia ser o cais original do lago. "Dean, olha só!" Sam chamou, a voz baixa carregada de uma descoberta sombria. Dean aproximou-se, seus olhos verdes estreitando-se ao analisar as faces infantis. Reconhecer as versões mais jovens dos homens que eles haviam acabado de interrogar não foi difícil. No centro da foto, com um olhar mais tímido, estava Peter Sweeney. À sua direita, o jovem Bill Carlton, com um sorriso desafiador. À esquerda, vestindo uma camisa de flanela, estava o jovem que viria a ser o xerife de Lake Manitou. Eles eram amigos, Dean constatou, sua voz soando como um julgamento. Eles estavam lá quando tudo aconteceu. Isso não foi um desaparecimento aleatório, Sam. Foi algo pessoal. Peter Sweeney não sumiu no ar. Ele sumiu enquanto estava com eles. A imagem dos 3 meninos unidos naquela foto contrastava violentamente com a realidade atual. Um homem morto por afogamento em terra firme, um xerife vivendo em negação e um menino fantasma em busca de vingança. Enquanto Sam continuava a examinar metodicamente a pilha de documentos e recortes de jornais, Dean sentiu-se magneticamente atraído por um objeto específico que repousava, solitário, sobre a mesa de centro empoeirada. Era um brinquedo de metal, um soldado de chumbo pintado de vermelho e azul, cuja pigmentação original estava agora descascando e craquelada devido às décadas de abandono absoluto. A pequena figura militar, outrora o tesouro de uma criança, parecia deslocada naquela sala de sombras. Dean estendeu a mão com cautela e, ao tocar o metal gélido e pesado, uma sensação visceral e estranha percorreu sua espinha, como uma corrente elétrica de baixa voltagem. Para um caçador experiente como ele, objetos carregados de história e tragédia muitas vezes retinham uma espécie de eco psíquico, uma vibração residual de emoções intensas. O contato com o chumbo frio
trouxe um sussurro de memórias que não eram suas, sugerindo que aquele brinquedo era mais do que um simples objeto, era uma âncora emocional presa ao passado sombrio do lago. Ao segurar o brinquedo, Dean não ouviu vozes, mas sentiu a energia residual, um medo súbito, um grito abafado pela água e a sensação de mãos pequenas batendo contra algo sólido. O brinquedo era um elo físico com a última tarde de vida de Peter. Ele amava essas coisas, Dean murmurou, sentindo uma conexão inesperada com o garoto. Ele lembrou-se de sua própria infância interrompida e de como pequenos objetos eram as únicas âncoras de normalidade em um mundo de monstros. Peter não quer apenas justiça, Sam. Ele quer que eles sintam o que ele sentiu, o frio, o escuro e o peso da água. Enquanto os irmãos começavam a ligar os pontos na casa da Sra. Sweeney, a quilômetros dali, o perigo se manifestava em sua forma mais íntima e aterrorizante. Andrea Barr estava em sua casa, tentando encontrar um momento de paz após o estresse do dia. O som da água correndo na banheira era normalmente um som de relaxamento, mas em Lake Manitou, o som da água tornara-se o prelúdio da morte. A banheira de Andrea transformou-se em um cenário de horror puro. Ela entrou na água quente, fechando os olhos por um segundo. De repente, o ralo começou a sugar com uma força sobrenatural e o nível da água subiu violentamente, transbordando pelas bordas sem que a torneira estivesse aberta. Andrea tentou se levantar, mas mãos invisíveis e viscosas a agarraram pelos cabelos e pelos ombros, puxando-a para baixo. O som era ensurdecedor para quem estava dentro. O rugido da água batendo contra as paredes de azulejo, o borbulhar do oxigênio escapando e os gritos abafados que morriam antes de chegar à superfície. O espírito de Peter não estava mais apenas no lago. Ele era a água. Ele estava no encanamento, nas banheiras, na garganta da cidade. Andrea lutava desesperadamente, suas unhas arranhando a porcelana enquanto o reflexo da água mostrava, por um breve segundo, a face pálida e desfigurada de um menino de 10 anos olhando para ela com olhos que eram apenas poços de escuridão. O silêncio da casa foi rompido pelo estrondo do Impala estacionando bruscamente do lado de fora. Sam e Dean, movidos por um pressentimento alimentado pelos novos desenhos que Lucas lhes enviara mentalmente, invadiram a residência. Eles ouviram o som da luta vindo do banheiro do andar de cima. O resgate heróico foi uma corrida contra o tempo e contra um inimigo imaterial. Dean chegou primeiro à porta trancada. "Andrea, abra a porta!" ele gritou. Mas o único som de volta foi o impacto violento de corpos contra a parede e o jorro incessante de água. Sem hesitar, Dean colocou o ombro contra a madeira maciça. O som da porta cedendo, a madeira lascando e as dobradiças saltando foi como um tiro de canhão no corredor silencioso. Eles invadiram o banheiro e encontraram a cena dantesca. Andrea estava quase totalmente submersa em uma banheira que transbordava como um geyser negro. Sam agarrou os braços dela, tentando puxá-la para fora, enquanto Dean usava suas mãos para lutar contra a pressão invisível que a mantinha sobre a superfície. A água parecia ter uma densidade de mercúrio, pesada e obstinada. "Segura ela, Sam!" Dean gritou, enquanto enfiava os braços na água fria, quebrando a conexão espiritual com um gesto de força bruta. Com um puxão final e desesperado, eles a arrancaram da banheira. Andrea caiu no chão, tossindo água de lago e lama enquanto os pulmões dela buscavam desesperadamente pelo ar que quase lhe fora negado para sempre. Ainda ensopados, com a água fria do lago escorrendo por suas roupas e a adrenalina da quase morte latejando em suas têmporas, os irmãos Winchester não perderam um único segundo. Eles sabiam, com a clareza cortante que só o perigo real proporciona, que a fonte daquela maldição não era Andrea, mas sim o homem que passara décadas tentando protegê-la de uma verdade podre. Movidos por uma urgência febril, eles se dirigiram imediatamente ao escritório do xerife na delegacia local para o confronto definitivo. O som de suas botas pesadas e encharcadas ecoava pelos corredores estéreis da delegacia, um prenúncio de que a farsa havia chegado ao fim. Não havia mais espaço para sutilezas, sorrisos diplomáticos ou o uso de identidades federais falsas.
As máscaras haviam caído no momento em que Lucas lhes entregara aquele desenho. Dean chutou a porta do escritório com uma violência que fez as dobradiças gemerem. Sua jaqueta de couro, pesada e escurecida pela umidade, pingava água barrenta diretamente no carpete caro, marcando o território com a prova do crime que o lago tentara esconder. O xerife levantou os olhos dos papéis sobre a mesa e a expressão de autoridade austera que ele costumava ostentar desmoronou instantaneamente. A surpresa inicial em seu rosto foi rapidamente substituída por uma máscara de culpa defensiva, os cantos de sua boca tremendo levemente sobre o impacto da intrusão. "Acabou, xerife", declarou Dean, sua voz vibrando com uma raiva contida que parecia mais perigosa do que um grito. Ele se inclinou sobre a mesa, ignorando o protocolo, enquanto Sam permanecia à porta, como uma sentinela silenciosa e implacável. "Nós vimos a Forta. Peter Sweeney, você e Bill Carlton, todos juntos, 30 anos atrás. O que aconteceu naquele cais? O que vocês fizeram com aquele menino que o fez voltar para buscar cada um de vocês?" O silêncio que se seguiu foi pesado, preenchido apenas pelo som rítmico da água pingando da roupa de Dean, como o tic-tac de um relógio contando o tempo que restava para a verdade finalmente emergir das profundezas. O xerife tentou manter a fachada de autoridade, mas Sam se aproximou, colocando o desenho de Lucas e a foto antiga sobre a mesa. "Sua filha quase morreu hoje, afogada em uma banheira seca", Sam disse, a voz calma, mas cortante como uma navalha. "A água está vindo atrás de todos vocês. O Peter não vai parar até que o segredo seja revelado. Você vai nos contar agora ou vai esperar que o Lucas seja o próximo?" O som do relógio de parede parecia o bater de um coração acelerado. O xerife desabou em sua cadeira, as mãos cobrindo o rosto, enquanto o peso de décadas de silêncio finalmente o esmagava. Ele começou a falar sobre um dia de bullying que deu errado, sobre um empurrão que foi forte demais e sobre um corpo que afundou enquanto 2 meninos assistiam, paralisados pelo medo de serem punidos. O segredo enterrado no fundo do lago Manitok não era um monstro, era a covardia humana transformada em mito. E agora, Peter Sweeney estava de volta, para garantir que ninguém mais pudesse respirar enquanto ele permanecesse esquecido na lama.